Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 3, o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Meu irmão, minha irmã, tudo foi feito por ele, por Jesus, nosso Senhor. Tudo, o que você vê e o que você não vê, o que faz sentido e o que ainda parece confuso para nós, o que já nasceu e o que ainda está em processo. Tudo. João não deixa espaço para dúvidas. Ele não suaviza a afirmação. Ele não relativiza a verdade, mas declara com autoridade espiritual: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada veio à existência. Nada. Essa palavra confronta diretamente o espírito dos nossos dias. Nós vivemos em uma época que exalta o eu fiz, o eu conquistei, o eu mereço. Uma geração treinada para acreditar que tudo depende da própria força, da própria imagem, da própria performance. Se deu certo, foi mérito. Se deu errado, é fracasso. E nesse peso constante de ter que ser tudo, muita gente está desmoronando por dentro. Cansada, desmotivada, sem norte. E é nesse cenário que João 1, versículo 3, se levanta como um descanso para a nossa alma, porque ele nos lembra de algo essencial. A vida não começou em mim nem em você, e não depende somente de nós. Há algo profundamente libertador em reconhecer isso. Quando João diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, ele está dizendo que existe uma inteligência maior do que a nossa governando a história. Existe uma palavra ativa por trás do caos aparente. Existe um Criador que não apenas iniciou tudo, mas sustenta tudo. Isso muda a forma como nós enxergamos as nossas crises. Talvez hoje você esteja olhando para a própria vida e pensando: nada está como eu planejei. Talvez seus sonhos pareçam desorganizados, suas decisões confusas, seu futuro incerto. E a sensação é de que tudo está fora do lugar, como se a vida tivesse perdido a forma. Mas João nos leva de volta ao princípio da criação, onde tudo começou sem forma e vazio. E foi justamente ali que a palavra entrou em ação. Não foi um esforço humano, não foi a organização prévia, foi a palavra. A palavra cria onde não há nada. A palavra organiza o que está em caos. A palavra dá sentido ao que parece sem propósito. Isso é essencial para quem anda desmotivado, porque muitas vezes a desmotivação não nasce da falta de capacidade, mas da ilusão que estamos sozinhos no processo, de que tudo depende exclusivamente de nós, de que se falharmos, acabou. Mas o texto é muito claro: sem ele, nada se fez. Isso significa que quando tentamos viver sem ele, até o que nós construímos perde consistência. Pode até parecer bonito por fora, mas não se sustenta por dentro. Nós vivemos dias em que a aparência vale mais que a essência, onde se investe mais em parecer bem do que estar bem, onde a ostentação virou linguagem e o silêncio da alma foi ignorado. Pessoas acumulam coisas, títulos, experiências, mas não conseguem dormir em paz, porque construíram muito sem a palavra. E o que é feito sem a palavra pode até crescer, mas não permanece. João está dizendo que a origem define a permanência. O que nasce dele
carrega sentido. O que é feito por ele resiste ao tempo. O que é construído sem ele, cedo ou tarde, desmorona. Talvez você esteja vivendo o luto de algo que não deu certo, um projeto, um relacionamento, um plano. E a dor não é só pela perda, mas pela pergunta que ecoa por dentro. Onde foi que eu errei? E muitas vezes a resposta não está em um erro específico, mas em uma ausência silenciosa, a ausência da palavra no centro. Porque quando Cristo não é o meio, tudo vira peso, tudo vira cobrança, tudo vira medo de perder. Mas quando o Senhor é o meio, até os processos mais difíceis ganham propósito. João 1,3 nos convida a reposicionar o nosso coração, a parar de tentar controlar tudo, a reconhecer que a vida não foi desenhada para ser autossuficiente, mas dependente de Deus. E isso não significa fraqueza, mas sabedoria espiritual. Você não foi criado para carregar o mundo nas costas. Não. Você foi criado por meio dele. Isso significa que a sua existência tem origem, intenção, destino. Nada em você é por acaso, nem suas lutas, nem seus atrasos, nem os seus recomeços. Se todas as coisas foram feitas por intermédio dele, então ele sabe exatamente como restaurar o que parece quebrado. Ele sabe como refazer caminhos. Ele sabe como dar forma ao que hoje parece apenas um amontoado de frustrações. A palavra que criou o universo não perdeu seu poder. Ela continua falando, continua criando, continua chamando à existência aquilo que ainda não existe. Talvez você esteja em um tempo em que tudo parece parado, silencioso, estéril, e a tentação é acreditar que não há mais o que fazer. Mas o silêncio também faz parte do processo da criação. Antes da forma, houve espera. Antes da luz, houve escuridão. Antes do sentido, houve o vazio. E foi no vazio que a palavra do Senhor agiu com força e poder. Isso traz esperança para quem se sente vazio hoje. Você não precisa se comparar, não precisa ostentar força quando está cansado, não precisa fingir que está tudo bem. A palavra trabalha melhor quando reconhecemos que precisamos dela. Sem ele, nada se fez. Mas com ele, até o improvável acontece. Quando você entende isso, a ansiedade diminui, porque percebe que não precisa competir com ninguém. Cada vida tem um tempo, cada história tem um processo, cada criação acontece no ritmo certo da palavra do Senhor. João não está apenas falando da criação do mundo, ele está falando da criação contínua de Deus na história humana, da ação constante da palavra de Deus em meio à fragilidade humana. E talvez hoje Deus esteja querendo criar algo novo em você, não algo visível ainda, não algo que gere aplausos imediatos, mas algo profundo, sólido, verdadeiro. Algo que nasce não da ostentação, mas da dependência do Senhor. Algo que nasce não da pressa, mas da presença. Algo que nasce não do esforço humano isolado, mas da palavra que cria. Quando tudo parece sem sentido, volte para a origem. Quando tudo parece pesado demais, volte para a palavra. Quando você se sentir perdido, lembre-se,
A sua vida não começou no caos, começou em Deus. E se foi por meio dele que tudo foi feito, é por meio dele que tudo pode ser refeito. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.